Fala pessoal, Gabi aqui começando mais um episódio do podcast Justo Agora e hoje eu vou fazer um comentário aqui sobre uma notícia super recente que saiu agora no mês de maio, dia 20 de maio de 2024. E esse episódio vai ser especial aí para quem tá desde o início, vocês vão lembrar que a Scarlett Johansson já passou por aqui com o Disney Plus, né? Ela tava com um problema ali com a plataforma, o Disney Plus, questão ali do streaming, boa fé ali. Então foi um episódio já gravado há um tempo, né? O tempo passa rápido. E agora ela está de volta aqui, mas para falar de inteligência artificial e, por que não, direitos da personalidade, né? Eu já gravei também um episódio falando da Alexa um tempo atrás. E agora a gente tem o tal do OpenAI, né? O ChatGPT, que todo mundo, imagino, né, já ouviu falar, conhece. E agora já tem um tempinho que o ChatGPT existe, né? Inicialmente era uma grande novidade e despertou muita curiosidade ali, todo mundo clicando para ver, fazendo cadastro, sem às vezes saber, né, como é que aquele dado ia ser processado, como é que ia poder usar aquilo depois, aquelas informações ali. E aí, o que aconteceu isso agora em relação à voz, né? E a voz é um direito da personalidade, né, um atributo aí muito íntimo. E a gente vem falando, né, de deepfakes, já falei aqui, já trouxe no podcast também. Fato é que a inteligência artificial está se desenvolvendo de uma forma muito acelerada, e as questões que a gente tem hoje certamente não vão ser as questões que a gente vai ter no futuro em relação a isso, mas no momento, nesse caso aqui, que eu vou contar para vocês, nós tivemos o uso da voz dela, né, da Scarlett, né, supostamente aqui, o que aconteceu nesse caso. E aí fica uma questão, né, porque qual é o limite para que isso tudo aconteça, né? E é a voz dela, mas é um sistema, né? É a inteligência artificial, mas é a voz da pessoa que é um atributo dela, né? Então, é claro que é um assunto muito delicado. E obviamente, né, como eu falei, eu acho que no futuro a gente ainda vai ter mais problemas referentes a isso, né? Isso aqui é só o começo, né? Imagino eu, mas aí nos próximos capítulos veremos, né? Como isso vai se desenvolver. Mas o que aconteceu aqui, né? A Scarlett ela afirma que foi convidada para licenciar a voz dela para o sistema, né? Então esse sistema aí de inteligência artificial. Inicialmente o chat GPT, né, como o próprio nome diz, um chat, né, então era muito mais ligado ali a você responder quase como se fosse um WhatsApp, né, ali automático. Então, para resumir alguma coisa, para procurar alguma informação. É uma ferramenta muito experimental, mas aí, como eu falei, a gente já tem um tempinho que o chat GPT foi desenvolvido e aí ele vai, né, avançando e a gente vai tendo essas mudanças. Então ela foi convidada para licenciar a voz dela para o sistema, para esse programa, mas negou por motivos pessoais. Então ela foi convidada, mas negou. Então ela não quis, né? E aí a gente não tem aqui os detalhes, os motivos que ela alegou, mas fato é que tudo bem, eu não quero que a minha voz seja licenciada aqui para esse sistema. Incluímos aí a ideia de que o sistema não poderia usar a voz dela sem autorização, né? Que foi o que aconteceu aqui. E esse modelo aqui é o modelo Sky, que chama, que estaria usando aí essa voz, e foi pausado, né? Aí a empresa pausou aqui o uso desse modelo por causa das alegações dela. Então, é isso que ela disse. E parece que ela entrou em contato, ela precisou entrar em contato com a OpenAI e reclamou, né, fez essa reclamação, porque houve o lançamento dessa nova versão do robô falante do ChatGPT, que é o ChatGPT o quarto, né? É interessante, né? Porque eu particularmente não acompanho isso, né, de forma aí atenta, mas já existem vários modelos. Esses modelos vão sendo desenvolvidos, vão sendo aperfeiçoados. E aí, à medida em que a tecnologia vai avançando, eles vão lançando o modelo junto. E aí vai aperfeiçoando, aperfeiçoa daqui, dali, acolá. E o fato é que essa nova versão, no último dia 13 agora, né, falando aqui do mês de maio, essa versão foi lançada, né, uma versão aí atualizada, e estaria usando a voz dela. Né? Então ela fez essa reclamação, ela entrou em contato aí com a OpenAI para fazer essa reclamação. E aí, obviamente, foi anunciado que o modelo seria interrompido. Né? Então, isso realmente aconteceu. E ela diz que foi procurada pelo presidente executivo da OpenAI,
o Sam Altman para licenciar a voz dela, né? Como eu disse anteriormente, que ela já teria negado. E que aí passaram 9 meses, e aí os amigos dela, a família, o público de modo geral, né? Ela é uma atriz notória, conhecida, começaram a falar para ela que o sistema Sky, né, soava como ela. E aí ela resolveu escutar, né, saber aí por que as impressões deles tinham sido essas. E quando ela escutou a demonstração, né, porque como eu falei é tudo muito ainda experimental, né, quando ela escutou essa demonstração divulgada, teria ficado, né, chocada, brava e descrente, né, que o Sr. Altman, né, assim como ela disse, tivesse buscado uma voz que soasse exatamente, né, muito parecida com a voz dela. Então, na verdade, o que parece aqui, né, e óbvio, a gente não sabe, né, isso aqui é uma grande suposição, mas parece que a voz dela era interessante aí para essa plataforma, e aí buscou-se aí uma voz parecida. Então, ela obviamente contestou isso e estranhou, né? E basicamente os amigos, a família começaram a perceber que isso aqui realmente é você, né? Se não foi você, é como se fosse. Então, quando ela entrou em contato com o Sr. Altman, né? Ela diz que ele teria insinuado que a similaridade era intencional, tá? Nas vozes, né? E aí eles tiveram até uma interação do Twitter em relação a isso, em relação ao filme que ela fez também. E fato é que, né? Fato é que esse caso ele é bastante interessante, né? Na minha opinião. Como eu disse pra vocês, a gente está falando aqui de um direito da personalidade, a gente está falando de uma pessoa pública, né, que é a Scarlett Johansson, que é uma atriz. É algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, de repente, alguém vai pegar aqui a minha voz, né, o que mais tem aqui, arquivos, né, são arquivos aí com a minha voz. Então, eu vou pegar isso aqui e reproduzir, né, o que eu quero dizer é que ninguém tá livre disso. E é um pouco assustador, né, pensar que a sua voz, que a sua imagem e como eu trouxe aqui também no podcast, as deepfakes, a inteligência artificial, né, de modo geral, como isso tudo pode ser usado sem que a gente tenha controle, né? Então, todas essas plataformas que a gente usa, os nossos dados, os contratos de adesão, né? Toda vez que você baixa um aplicativo, que você decide que você vai estar ali numa plataforma, você está concordando com aquilo, mesmo que você não saiba exatamente com o que você está concordando e como aquilo vai ser usado e como aqueles dados vão ser tratados, né? E a gente tem várias questões, já tem a briga aí dos Estados Unidos com o TikTok, né, por exemplo, que a gente pode citar aqui também, porque nós não sabemos, na verdade é que não sabemos aí a dimensão que isso tudo vai ter, né? E voltando aqui ao caso, né, da Scarlett, ela disse que o Altman entrou em contato novamente 2 dias antes da demonstração do chat GPT-4, quer dizer, né, insistindo ali com ela, e pediu para que ela pensasse novamente a respeito, né? Só que ela não teve a oportunidade de responder porque o sistema foi lançado, né? Então ali ele tinha claramente a intenção de que a voz dela fosse usada, né? Buscou o licenciamento, né, que é a forma correta de fazer isso, mas ela não quis mesmo, e sequer teve chance, né, de responder aqui nesse segundo contato, nesse novo contato que ele fez. Então, enfim, nem teve direito de resposta, né, não pôde discordar novamente, né, imagino que ela fosse discordar de novo. E aí ela contratou um advogado que enviou cartas à empresa, contando aí tudo o que tinha acontecido, né. E é um caso bastante emblemático, né? Um caso bastante emblemático, aqui eu não vou entrar no mérito, né, de responsabilização, né? A gente gravou um episódio aqui, gravei com o Bernardo Acioli, né, para falar de deepfake, falar de responsabilização, né? Quem é o responsável aqui? É um terreno muito complexo, muito complicado, e eu acho que é só o início, né? E obviamente, né, a meu ver, as pessoas públicas, elas ficam mais suscetíveis, né? Pessoas famosas, que você deseja, de repente, né, usar a voz, associar a imagem daquela pessoa, né, algum determinado produto que você está vendendo. E você deve, obviamente, buscar aqui o consentimento, que a gente está falando de uma pessoa, a gente está falando da voz de alguém, mas não só a voz, né, gente? A voz, a imagem, o que quer que seja, um vídeo. Então, é um grande desafio que a gente tem,
enquanto o mundo, né, hoje em dia, tentar diferenciar, saber a fonte, né, de onde está vindo isso, mas isso realmente, isso é verdade? É fato ou fake, né, uma pergunta que a gente tem que se fazer cada vez mais, né? E aqui, claro, pensando no trabalho, né, dessas pessoas, né, públicas, especificamente aqui nesse caso dela, né, então uma atriz, você jamais pode, né, simplesmente pelo fato dela ser uma pessoa pública, né, conhecida, você não pode simplesmente usar isso, interpretar isso como uma autorização para que você pegue a voz daquela pessoa e use no sistema, né? Então, como eu falei, um caso muito recente, né, 3 dias atrás, né, e o sistema foi interrompido, a utilização aí da Sky, né, da voz, e a gente vai ver como isso vai se desenvolver, né, que a gente não tem realmente como saber. E é interessante, né, porque só concluindo aqui o caso, né, nesse imbróglio, né, no meio aí dessa confusão toda, a OpenAI disse que não poderia revelar o nome da atriz que emprestou sua voz para criar a Sky, para não violar a privacidade, né? Então aqui o que a gente tem é quase um paradoxo, né? Interessante. A gente não tem como afirmar, mas essa é de fato a voz da Scarlett, né? Aqui pelos dados. E inclusive essa foi a defesa, né? De que a voz da Sky não seria uma imitação da Scarlett, né? Que seria uma outra profissional e que eles não poderiam revelar a profissional por questões de privacidade. Mas é interessante, né? Quase um paradoxo aqui, né? Porque me parece que a intenção foi claramente nesse sentido, que a voz fosse da Scarlett, ela negou e aí fizeram aí, né? Talvez um ajustezinho. Mas enfim, né, como eu falei, uma grande especulação aqui, não tenho como saber. Contem aí nos comentários, né, não sei o que vocês pensam nesse caso, né, se vocês, o que vocês pensam em relação à utilização da voz de uma pessoa aí por um sistema, né, de inteligência artificial. Eu entendo que é muito, muito, muito importante, né, o consentimento aqui. A voz da pessoa é uma parte indissociável dela, né, então vamos aguardar e ver como isso vai se concretizar. E Scarlett, né, mais uma vez fazendo aí sua participação, sua presença no Justo Agora. Quem está aí desde o início, né, vai entender. Por hoje é só, eu vou deixar aqui a notícia, né? Tem uma matéria super interessante também, para quem for assinante, pode ler na íntegra. E eu vou deixar aqui uma matéria do G1, tá? Da Globo.com, para quem quiser saber um pouquinho mais aí o que aconteceu. E é isso, gente. Vamos aguardar aí e ver o fim, né, desse caso. Até a próxima!